Salve, amantes do Fute, Night para você com mais um vídeo aqui, galera. Galera, hoje a gente vai aí de tudo sobre o Palmeiras aí, sobre o que tá acontecendo aí nos últimos dias aí, né, que o Estevão tá sendo muito falado aí na seleção brasileira, no Palmeiras, nas mídias aí, a mídia tá falando muito sobre o Estevão aí, galera, e hoje a gente vai estar vendo uns vídeos aí do que a mídia tá achando aí do Estevão e do Palmeiras ser campeão no Brasileirão, beleza? Vamos lá pro vídeo, galera. É brincadeira. Em relação ao Palmeiras, dá para entender que o Palmeiras pode ser tricampeão brasileiro naquilo que está disputando ou o Botafogo briga por esse título? Primeiro você, Souza, para falar do Botafogo, você que jogou no Botafogo. Eu acho que esse ano o Botafogo é um sério candidato. O Botafogo está muito bem, Só isso? contratou bem, né? Vamos lá, Souza. Gastou 320 milhões. 373. 373? Mas esse ano ele gastou bastante, né? Trouxe o Adrielson de volta, então vai levar o tricampeonato brasileiro seguido, igual o São Paulo de 2000. Você não tá torcendo por causa disso? Não tô torcendo. Não Não sou tá bom, Souza. Não sou vampeta. Engana eu, vai. Não. A gente não jogou bola, Souza. Só você que jogou aqui. Você não tá torcendo porque o São Paulo foi tricampeão, você não quer tirar isso aí. Que isso, Souza? Não, você imagina se eu fosse torcer pro Palmeiras e não fosse campeão mundial? Eu ia gastar minha torcida toda. Eles não têm esse título. É isso, exatamente. Tem, Veloso? Faz muito tempo. Exatamente. Aonde? Quando foi? Quando o Palmeiras 51 ganhou, é piga, o velho. Corinthians nem sonhava nem com o brasileiro ainda. O quê? O Corinthians não sonhava nem com o brasileiro. Aliás, o Palmeiras foi campeão mundial antes da seleção. É mesmo? Porque o Brasil foi em 58. É. 62, 70, 94, Pra você ver 2002, peso né? do título de ser o primeiro campeão do mundo. Aí vocês ficam com essas graças aí. Ah, Ricardinho Traíra, se não fosse eu em 90, o Corinthians estava sem brasileiro até hoje. Palmeirinha desgraçada. É verdade. Velho. Vamos lá. Eu coloquei o Corinthians no passaporte mesmo. É o seguinte, o que pensar do Palmeiras em relação ao tricampeonato, ao brasileiro? E se isso... a pergunta é para você. Se não ganhar o brasileiro, o Abel pode sair, irmão? Não tem nenhuma chance de o Abel sair, a menos que ele queira sair. Inclusive, a Leila vai usar o Abel como trunfo eleitoral. Tem eleição marcada para o final do ano e ela vai tentar convencer o Abel a renovar o contrato. Ou triunfo? Triunfo é a bolacha, Triunfo é vitória. É biscoito, né? Triunfo é vitória, trunfo Mas tem um biscoito que chama triunfo. Tem. Salgado, eu gosto daquele biscoito lá. Mas a Leila vai Não tentar... gostaram do programa, filho? Não gostou, né? Vai embora. Tá bom. Eu fiquei muito feliz se vocês não gostaram do programa. Obrigado aí, valeu. E aí? A Leila vai tentar renovar o contrato com o Abel. Eu acho que o Abel fica até o fim do ano que vem. Tem o Super Mundial de Clubes como um grande atrativo para ele, depois ele vai embora. Só Nos Estados Unidos, né? É, nos Estados Unidos. Acho que os donos da bola vai fazer os programas lá direto, hein? Que legal. Acho que a gente vai fazer o programa direto lá, hein? Participação aí da Bet7K, da Euro 17... pode ser mesmo. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já classificados. O Boca e o River vão pelo ranking. E quem for campeão nesse ano se junta com os outros 5 sul-americanos. Só para completar sobre brasileiro, para mim, o Palmeiras é o grande favorito ao título, um pouquinho à frente do Botafogo. E o fato de não ter outras competições me faz imaginar que o Palmeiras é o favorito, até porque tem na antepenúltima rodada Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. É isso aí. Então vamos lá, Veloso. Pra mim também, o Palmeiras não tem outra competição a não ser o brasileiro. O Abel tem tempo de sobra agora. Pô, e ganhou 2 jogos seguidos, 6 pontos. 2 jogos e que jogou muito bem. 7 gols. Cuiabá e Atlético Paranaense, o Atlético era pra ser Não, mais. 7 gols e não tomou nenhum. Ser O Palmeiras mais. sendo o melhor... E era pra ser mais. O que o Mikael pegou foi brincadeira. Então o Palmeiras não tem outra competição. Foi o primeiro gol do Felipe Anderson? Foi, primeiro gol. É bom de bola, hein, velho? Ele tem tempo para trabalhar o time agora como ele gosta e o time tem respondido em campo. E o Palmeiras... Quase comprei o carro da mulher dele. Sério? Tava vendendo um carro lá, mas é pequenininho, não Isso comprei. Mas que o carro é bonito, viu, Felipe Anderson? Isso que o Nicola falou é a vantagem que o Palmeiras Você tem entendeu o hoje. que ele falou? Entendi, porque o Palmeiras tem o confronto Não, mas direto na contra o sequência Botafogo. não gaguejou. Não, agora ele Falou foi bem. direto, Foi tá bem, certo. foi bem. O Palmeiras tem o confronto contra o Botafogo em casa. Então o Botafogo está à frente, mas o Palmeiras depende só dele para ser campeão. O Fortaleza também está à frente, mas eu acho que Vou o perguntar uma Fortaleza coisa pra vai ter vocês fôlego. três, e pra você, torcedor do Palmeiras, você acha que o Rony continua no Palmeiras? Não. Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Gomes? Vai Eu acho que esses caras não vão continuar, não tem informação nenhuma. Eu acho que já deu. Eu acho que eles têm que ter novos ares. Eu acho que pro próprio Palmeiras e pra eles também. E até os caras mais novos que chegaram. Aníbal, Felipe Anderson, Giai. Rômulo,
Maurício, Giai, né? Esse menino, o Vitor Reis, que craque que esse Joga moleque. muito, Esse joga moleque é um craque, esse Vitor Reis. Joga O muito. que você pensa disso, Nicola? Eu acho que- Eu não tenho informação. A espinha dorsal do Palmeiras é esse jogador. Ah, é verdade. Depois do Mundial, o Ricardinho foi muito bem. Mas o Rony, eu acho que é o Ou único- não, hein? O Rony, eu acho que pode sair antes. Eu até conversei com uma pessoa do staff do Rony. A pessoa não descarta, inclusive, que o Palmeiras recebe uma proposta nos próximos dias. O jogador mais do Oriente injustiçado do Palmeiras. Quem? O Rony. Gente, o que Torcedor vocês fazem em com si o Rony no é Palmeiras absurdo. é uma injustiça. O Rony é o melhor atacante que tem o Palmeiras. Vocês tiraram o Rony do time, bota na reserva, o cara entra e faz gol. O Rony é o maior injustiçado que tem no Palmeiras. O Rony cairia bem, sabe aonde? No Corinthians, truta. De vez em vocês querem contratar o Gabigol, contrata o Rony. Contrata o Rony. Vai lá, faz uma proposta pro Rony. Eu duvido que em 2 anos o Rony não faz 30 gols no Corinthians jogando. Ele tem estilo do Corinthians. E é uma injustiça Faz. o que vocês fazem com o Rony. 30 gols em 2 Mas anos. 30 gols em 2 anos ele faz fácil. O Rony tem a cara do Corinthians. Pelo menos eu penso assim, só. Não, ele tem a cara de todo o clube brasileiro. Verdade mesmo. São Paulo, porque Verdade. é um cara dedicado. Se ele vai no São Paulo, ele joga com o Caleri. E todas as vezes que o time tá mal, é o único jogador que o torcedor fala, tem que sair. É igual o Tem que sair, Romero. não, o Rony tem que sair. É igual o Romero. Igual o Palmeiras. Devia 179 milhões para a Crefisa. Sabe quanto que deve hoje? 9 milhões. Vai pagar até o fim do ano. Então, 9 milhões e 200 mil reais. Parabéns parabéns a Leila, hein? Parabéns, Leila. É essa a diferença do Corinthians. O Duílio entra, não paga dívida. O Andrés entra, não paga dívida. Só aumenta, né? Só aumentaram a dívida para Augusto Melo. Só aumentaram a dívida para Augusto Melo. E aí não tem como respirar. Olha a Leila, deve 9 milhões só para ela mesmo. Ela, como presidenta, ela deve 9 milhões para ela mesmo, que é para a Crefisa. vai ser quitada antes da Que eleição. vai ser quitada antes da eleição. 179 milhões. Pagou em 3 anos, 4 anos. Olha o Corinthians, só aumentou a dívida. Aí quando se fala num jogador do nível desse cara, aí você não acredita. Quem que acredita nisso? Eu acredito? Não acredito. A gente tem na tela, Pedro e Roberta também, o Estevão e o Luiz Henrique na temporada, porque acabam sendo 2 personagens aqui do nosso futebol nacional, como vocês falaram aí, em termos de opção também, né, de opções pro Dorival. O Estevão com 35 jogos, o Luiz Henrique com 38, e aí em assistências, o Estevão tem 10 gols e assistências, né, 10 gols e 8 assistências, o Luiz Henrique 7 gols e 4 assistências. A gente começa a desenhar as opções para a seleção brasileira. Eu vou fazer a pergunta de cara, ali como o Pedro já falou sobre sustentar ou não o processo, sobre a situação do Estevão. O Estevão é titular para vocês? Começa como titular para vocês? Pra mim é. Para você, Marra? Não, acho que ele vai jogar, mas acho que não começa como titular. Deveria? Não. Ele é um jogador muito jovem, ele é um jogador que tem muita qualidade, é muito acima da média. É um jogador que daqui a pouco vai estar jogando Premier League, já foi contratado para isso. Mas o Dorival que está no dia a dia, que está conhecendo, que está no dia a dia não. O Dorival está tendo o primeiro dia a dia com ele agora. Eu acho que tem que esperar um pouquinho mesmo. Talvez para o segundo jogo, talvez para o segundo tempo, mas entendendo e respeitando um menino de 17 anos. Eu acho que espera. E por que você quer, dona? Eu colocaria porque eu acho que ele é um fora de série. E pensando muito no ciclo de Copa em 2026, eu acho interessante você já começar a dar minutagem para ele olhando lá para frente. Obviamente, o Dorival está numa situação de pressão, até por tudo que não aconteceu na Copa América. O time não rendeu, ele está tentando encontrar a equipe, né? Reformulando o grupo ali, como a gente viu na tela, que a produção separou. Mas eu acho que ele é um jogador muito acima da média. Uhum. Ele tem um DNA de jogo do Neymar. Quando eu falo assim, do improviso, do jogador que consegue entregar o diferente. Tem a ginga, você não sabe se ele vai puxar para a esquerda, se ele vai puxar para a direita. Mais mágico, É um assim. talento bruto, assim. Eu já falei isso em algumas oportunidades. Eu sei que isso traz pressão, mas olhando as revelações brasileiras desde o Neymar, ele é o que mais me impressiona. Mas o Luiz Henrique também é. E vai jogar do mesmo lado. Então, o Luiz Henrique é um ótimo jogador. Foi uma grande contratação, inclusive em jogos grandes contra o Palmeiras. Olha o que ele fez.
Olha o que ele fez. Mas aí eu acho que é um debate bom, Bruno, porque Claro que é. o Dorival tem o privilégio de ter essas duas ótimas opções. E aí, dona, assim, com todo o respeito que você merece, apesar do sparring, e se o Estevão for mal no primeiro... Começa e vai mal. Aí o Dorival tem que, de cara, cuidar de um jogador. Ele não tem nem tempo para isso. Ele tem toda a necessidade de pontuar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com essas variáveis também. Sim. O menino realmente é fora de série. O menino realmente é espetacular. Mas é o primeiro contato do Dorival com ele. Ele tem 17 anos. É a primeira vez que ele está colocando a camisa da seleção brasileira. Eu entendo. Sei que é uma pressão, principalmente vestir a camisa da seleção brasileira. Sei que o jogador que eu vou citar está em um contexto mais competitivo na Europa, o Yamal. Eu gosto do suspense. O Yamal. O Yamal é um jogador que estava disputando uma Euro com 16 anos. Sim. E ele tomou conta da seleção espanhola sendo titular, porque ele é um fora de série. Sim. Então, assim, o Gavi também começou a jogar com 17 anos. Mas o técnico já conhecia ele. Já o conhecia. Eu sinto, às vezes, a falta do Dorival dando mais minutos não só pro Endrick, que eu acho que deveria ter tido mais minutos antes, mas eu vejo o Estevão com o pé na porta, pedindo passagem. Eu gostaria de observá-lo vestindo a camisa da seleção brasileira e pode ser, de fato, que ele não vá bem. Eu acho que vai fazer parte do processo se ele não for bem. Só que vai trazer uma maturidade interessante para ele, para um jogador que tem potencial para ser um protagonista da seleção em 2026. Então, eu colocaria. Mas aí eu quero perguntar pro Pedro e pra Roberta que estão lá próximos, ninguém entrou mais com o pé na porta na seleção do que o Endrick. Ninguém, não é verdade? Primeiro jogo, quantos minutos em Wembley? Depois contra a Espanha. E o Dorival teve cautela com ele. E por que com o Estevão seria ou será diferente? Por que, Pedro? Por que, Roberto? E só para completar também, vocês falando aí do Luiz Henrique e do Estevão, vale a gente reforçar que na entrevista, na convocação do técnico Dorival Júnior, ele fala: não podemos ser precoces com meninos que estão em constante evolução na carreira. Aí fica toda essa expectativa. Ele teve todo esse cuidado aí com o Endrick, e essa questão do Estevão me parece muito também pelos resultados, né? O Brasil vem de 3 derrotas seguidas nas eliminatórias, está numa situação bem complicada, em 6º lugar ali na tabela de classificação, e o Dorival também foi muito cobrado, né, também ali na Copa América, e por esse cuidado todo que ele teve com o Endrick, e a torcida pedindo muito pelo Estevão, que pode trazer toda essa leveza que a seleção está precisando nesse momento, Pedro. Constante mudança, né, constante evolução, constante dinamismo, muda muito o cenário. O Marra falou em variáveis, eu acredito muito nisso. A variável para mim, o Endrick chega com o pé na porta pelo que ele faz quando ele tem poucos minutos de campo, não que ele já chegou sendo titular. E é um contexto diferente. O Endrick disputava espaço com jogadores que já estavam na seleção. A disputa do Estevão hoje me parece com o Luiz Henrique, também está chegando com ele. O dinamismo muda muito o cenário da seleção. O Dorival diante da Copa América não era o Dorival pressionado de agora, retomando a seleção numas eliminatórias. Então ele segurava o Estevão, preferiu o Rafinha, tinha uma confiança no Rafinha para um modelo de jogo que ele queria, o Estevão não ia colocando o Endrick aos poucos. Quando a pressão apertou, ele coloca o Endrick no mata-mata, tira um jogador que tem sido a confiança dele, coloca o Endrick no mata-mata contra o Uruguai no jogo da eliminação. Aqui o cenário é um cenário de pressão, é um cenário que o Dorival está observando o dinamismo, como é que o cenário muda a cada dia. Por exemplo, poucos dias antes da convocação, pairava uma dúvida na comissão técnica se o Estevão deveria ser chamado. Para a comissão técnica naquele momento, o Luiz Henrique estava à frente. Mais maduro, mais encorpado, vinha jogando, mais acostumado a jogos de alto nível pela sua passagem na Europa, e o Estevão em recuperação de uma lesão. Estevão se recupera de uma lesão, é convocado. Depois da convocação, Estevão retoma uma boa sequência de protagonismo no Campeonato Brasileiro. Estevão chega aqui como o grande fato novo pela sua idade. Não só disputando ali com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um fato novo também, mas o Estevão é a joia, o diamante bruto, como disse o Donan, o menino de 17 anos. E o Dorival, ele observa muito esse contexto que cerca os times que ele trabalha. A gente lembra do Flamengo, que ele colocou todo mundo junto como muito tempo se pediu, colocou o pessoal mais velho para mostrar que não dava e tinha que barrar. Ele observa muito o que cerca ele. O que cerca o Dorival hoje na seleção, há um pedido sim pelo Estevão. Então não sei se aquele discurso do Endrick vai se sustentar para a partida de agora, mas a disputa está aberta, não dá para falar que o Estevão está à frente. Acho que hoje, quando abrir o treino, ou quando não abrir, quando a gente começar a tentar colher uma informação aqui, a gente vai poder sentir quem é que larga um pouquinho na frente. Está 50% para cada um ali para mim, 50% para Estevão, 50% para Luiz Henrique,
mas é algo que está aberto, e não sei se exatamente a convicção do discurso do Dorival da Copa América ela vai conseguir ser mantida, porque há uma pressão muito grande por resultado. A seleção volta depois de 10 meses para um jogo de eliminatória e ela não conseguiu afastar essa pressão. Fernando Diniz cai, é bom lembrar, por um movimento político de uma pressão por uma derrota para a Argentina. Em 10 meses a seleção não espantou essa pressão. Teve um momento ali de respiro contra a Espanha e Inglaterra, e depois o desempenho na Copa América é ruim. Ela chega aqui pressionada, volta para as eliminatórias pressionada. Se não tiver um bom desempenho esse ano nos 6 jogos que restam, a gente não pode afirmar nem que o Dorival segue no comando. Então acho que isso tudo vai pesar. O Estevão, para mim, é muita certeza, médio e longo prazo, ele vai estar sempre na seleção. Não vai ter mais esse debate de ter que jogar ou não. Ele vai jogar. O Luiz Henrique, para agora, ele se coloca nesse debate. A situação do Palmeiras. Será que o Palmeiras já voltou a trabalhar ou é só amanhã, como é o São Paulo? Conta pra gente aí, Vinícius. Oi, Bruno, Mari, um abraço pra vocês, abraço a todos que acompanham o Sport Center. Depois de 2 dias de folga, o Palmeiras retoma os trabalhos nesta quarta-feira à tarde. Começa a preparação para o jogo contra o Criciúma. Só no dia 15 de setembro, um longo período de preparação para o técnico Abel Ferreira. Tempo também para recuperar alguns jogadores machucados. Casos do Vitor Reis e do Marcelo Lomba, que não jogaram a última partida com dores musculares, e o Mike e o Gabriel Menino. Esses têm contusões mais delicadas e não têm prazo para retornar à equipe. Essa semana, o Palmeiras também fica de olho nos tribunais, porque sexta-feira o STJD vai julgar os personagens envolvidos na confusão do clássico Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Zé Rafael foi expulso por agressão ao Rodrigo Nestor, o dirigente, o Anderson Barros e também o auxiliar João Martins, os dois também serão julgados, eles que reclamaram e criticaram a arbitragem, e o Palmeiras também será enquadrado e julgado por gritos homofóbicos de alguns torcedores durante a partida. O clube pode pegar multa e até perder mando de jogo. Então é isso aí, Bruno, Mari, o Palmeiras segue aqui a preparação, o técnico Abel Ferreira tenta melhorar o que já foi bom nas 2 últimas rodadas. É esse novo Palmeiras. Eu volto com vocês. Tem ainda um longo período de trabalho até esse jogo que o Vinícius estava falando contra o Criciúma. Olha, o Palmeiras se deu bem na última rodada, ganhou uma posição no Campeonato Brasileiro, passou o Flamengo, é o 3º colocado, venceu fora de casa o Atlético Paranaense, o Estevão arrebentou com a partida e agora tem tudo para brilhar também com a seleção brasileira, que a gente aproveita para atualizar as informações do Verdão. Meu Maurício, jogando muito. Ai, não fala isso. Para! Tempo de esfriar a mente. Depois de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, 2 dias de folga. O Palmeiras se reapresenta hoje às 4 horas da tarde na Academia de Futebol, depois de bater fora de casa o Atlético Paranaense por 2-0. O tempo de descanso tem motivo? Data FIFA. Com o congelamento do Campeonato Brasileiro, o time de Abel Ferreira só volta a pisar nos gramados no dia 15 de setembro. Ao todo, 14 dias sem nenhum compromisso oficial. O único palmeirense que vai manter o ritmo de jogo é Estevão. A joia alviverde se apresentou pela primeira vez como jogador da seleção brasileira. Graças ao Abel, à comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com o meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouco difícil, que sofri bastante, e graças a Deus pude estar me desenvolvendo junto com eles, com os atletas que estavam lá, com a comissão técnica que me dava conselhos diariamente, e pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol para estar onde eu estou hoje jogando o que eu estou. Desde que chegamos, o Palmeiras tem ajudado muito, não só o futebol brasileiro, mas como também para aquilo que tu acabaste de dizer, mas também a seleção, nomeadamente com jogadores muito jovens, é muito jovens, jogadores de 17 e 18 anos. Depois cabe a quem lá está, não é? Usar ou pô-los a jogar nas posições que entende, mas essa é uma das nossas funções também. Nesta semana, os cofres foram oficialmente fechados. Segunda-feira foi o último dia da janela de transferência e o Palmeiras movimentou bastante grana. Ao todo, mais de 100 milhões de reais. A estratégia foi gastar bastante dinheiro, mas priorizando sempre a qualidade. Ao todo, todos os investimentos do Verdão foram aplicados em apenas 2 peças.
conversas. Maurício e Agustin Giai. O meia custou 62,1 milhões, já o lateral 40,7. Maurício veio do Internacional, ganhou espaço, jogou 11 partidas desde sua chegada. 6 como titular. Já marcou 3 gols com a nova camisa. Você fez uma comemoração diferente ali, o que foi? Explica pra gente. Então, eu já tive gols que eu fiz antes, que é uma comemoração em libras, quer dizer que Jesus te ama. É uma mensagem que eu tento passar. Giai chegou como promessa. O argentino de apenas 20 anos de idade foi titular em 5 jogos, mas ainda vive período de adaptação. A ideia do clube é preparar o jogador para ganhar ainda mais minutagem no futuro próximo. Ver las instalaciones y todo, quedé muy sorprendido. La verdad que muy lindo todo. Estes foram os gastos do Verdão, mas teve reforço de peso que pousou sem nenhum custo na academia de futebol. Felipe Anderson, o nome mais badalado, assinou assim que seu contrato com a Lazio chegou ao fim. Depois de 11 anos na Europa, chegou com status de titular. Apesar de mostrar qualidade, ainda não se encaixou nas engrenagens de Abel. Sem assistências, em 12 jogos marcou seu primeiro gol na goleada por 5-0 em cima do Cuiabá. Abel Ferreira tem 13 missões até o final de 2024, todas elas no Campeonato Brasileiro. As 3 vitórias consecutivas na competição deixaram a esperança do tricampeonato ainda mais ardente. Manter a seriedade, sabemos que o campeonato é longo, nos resta 13 finais pela frente, então aí jogo a jogo. A gente sabe que tem agora mais 13 finais, né? A gente vai preparar jogo a jogo. Sabemos a qualidade que temos, sabemos a garra que temos e o que... Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês aí, galera. E hoje a gente vê que é notório, né? O Palmeiras com o Estevão e o Palmeiras sem Estevão, né? E quando a gente fala de Palmeiras, com certeza a gente fala de Estevão, mano. Que esse moleque aí vem jogando é espetacular. E pode ter certeza que a mídia ainda vai falar muito desse garoto aí. Dele e do Hendrick. O ano passado foi o Hendrick, né? Que deixou uma história gloriosa no Palmeiras aí, né? E esse ano o Estevão tá fazendo uma grande diferença. Não só ele, como os meninos estão chegando agora aí, já estão me surpreendendo bastante também, estão jogando bem pra caramba aí, como o Maurício, né? O Felipe Anderson tá começando a jogar bem também. O Caio Paulista também tá me surpreendendo bastante. O garoto Giai também, que tá com a camisa do Palmeiras aí, logo também a gente vai ouvir falar dele bastante. Mas o Estevão aí tá sendo o destaque do Palmeiras, galera. E você pode ter certeza que ele vai ser falado mundialmente aí, mais do que já está sendo falado, porque o moleque, ele é estrela, ele vai brilhar. Beleza, galera? Quero agradecer o pessoal aí, ó, que eu já consegui bater minha meta de 1000 seguidores, agradecer todo mundo aí que está me seguindo aí. Fortalece mais aí, galera, se inscreve no canal aí, ó, compartilha esse vídeo aí, ó, e me ajude aí a bater minha meta, beleza? Tamo junto aí, galera, e até o próximo vídeo. Fui, Snide Palmeirense pra vocês, galera.